Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo no comando do programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Tudo bem contigo, Ayrton? Tudo tranquilo, vamos em frente. Tu viu quem está conosco hoje? Vi 2 presenças ilustres, aliás 3 presenças ilustres, fomos contar com o Dão, que quase nunca está aqui, né? Para um programa especial. Programa especial, ele vem como tem que ser. Ele vem, né? Claro. Conosco também o homem que descomplica a economia, Dão Real Pereira dos Santos. Nas boas eu não posso faltar, né, Kátia? Com certeza. Olá a todas e todos, muito bom estar aqui. O nosso podcast de hoje está completando 1 ano. E neste mês de agosto também é o mês dos bancários, coincidentemente, que é uma categoria que é nossa parceira através do Sindicato dos Bancários e que nos permite, a cada semana, produzir e exibir um novo programa. Além do mais, os bancários estão em plena campanha salarial. Sua data base é 1º de setembro. As negociações estão em andamento. É um período decisivo para assegurar avanços, tanto em termos de remuneração, como de condições mais justas de trabalho. Logo, o mês é de celebração, mas também de luta. Para falar desses 2 temas, temos 2 entrevistados. Aqui no estúdio, vamos conversar com o presidente dos Sindicatos Bancários de Porto Alegre, Luciano Fetzner. Muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigado aí por estar aqui. Olá para todos e todas que estão acompanhando e obrigado. Primeira vez aqui com a gente, né, Luciano? Primeira vez. E a casa é dele, hein? E a casa é dele. Também temos a presença online da presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraf-CUT. Ela, que também é vice-presidenta da CUT Nacional. Muito bem-vinda, Juvândia Moreira. Obrigada, olá a todos e todas. Kátia, Ayrton, parabéns aí pelo ano do podcast. O Brasil, de fato, é um parceiro dos bancários em vários lugares desse país. O Paraná também tem uma iniciativa bem legal. E quero cumprimentar o Dão, nosso parceiro nessa campanha do Tributar os Super Ricos. Dão, que está com a gente, esteve conosco em várias oportunidades. E o nosso presidente, o Luciano, que daqui para frente a gente vai se ver muito. A gente já está se vendo muito, né? Toda semana nas negociações, mas esperamos que a gente consiga resolver a campanha o mais rápido possível e vai ser intenso. Vamos lá, Centeno, contigo. Bom, nós vamos começar conversando sobre o que interessa à grande comunidade dos bancários e das bancárias, né? Vamos ao que interessa. O que interessa é o seguinte: como é que está a campanha, como é que estão as negociações, o que se pode esperar no final do mês aí? Então, uma choradeira, né, Juvândia? Eu acho que a palavra Exatamente. que resume a última rodada de onda de negociações foi uma choradeira dos bancos, porque em que pese passamos por pandemia, passamos por crises ambientais aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros locais também. Economia vai, economia vem, e os bancos continuam dando lucro, batendo recorde em cima de recorde, mas na hora de sentar para conversar com os trabalhadores, o custo está muito alto, vocês já ganham demais, a concorrência é desleal contra nós. E o tom está sendo esse, mas, nós estamos entrando aí no mês de agosto, então, como a Juvândia falou agora,
teremos uma jornada, uma maratona de negociações, não só a nível nacional, mas no Banco do Brasil, na Caixa, no nosso caso aqui no Banrisul, em todas as instituições em paralelo, há uma mesa nacional que nós esperamos conseguir até o final do ano, até o final do mês, né? Calma. Não, até o final Deus do me mês. livre, né? Até o final do mês de agosto. Apaga. Até o dia do bancário, dia 28 de agosto, quiçá até dia 30, que é o limite da nossa database, da categoria, termos aí um bom desfecho de negociação, que é o que a categoria, nas pesquisas que nós fazemos a nível nacional, demonstra que prefere, que acha que é o certo, que é o caminho adequado, né, de uma boa negociação que chegue a um ponto de equilíbrio, apesar da choradeira dos banqueiros. Quais são as principais reivindicações, Juvândia? Bom, primeiro, eu queria só ressaltar que nós construímos essas reivindicações a partir de um diálogo do movimento sindical na base, de uma consulta que nós fizemos, e o Rio Grande do Sul passando por toda essa tragédia que passou, e mesmo assim participou ativamente da consulta, e eu queria aqui parabenizar e agradecer todo o esforço que os bancários e bancárias fizeram, e em especial aqui que o Luciano e o sindicato fez, porque nós conseguimos quase 47 mil respostas nessa consulta. Não com certeza, uma das maiores pesquisas que tem no mundo. 47 mil pessoas responderam, bancários e bancárias de todo o Brasil responderam a nossa consulta. Então, o que é que eles apontam? Nas cláusulas econômicas, na questão econômica é aumento real. Aumento real é o principal item, e aí está claro por quê, né? Nós passamos sofremos um golpe, veio os governos Temer e Bolsonaro. A orientação, aliás, a ordem no governo Bolsonaro é que as estatais tinham que dar reajustes no máximo até 60% da inflação, ou seja, nem a inflação completa. No nosso caso, a gente conseguiu superar isso por conta da mesa única de negociação. Se não fosse a mesa única, nós estaríamos amargando perdas salariais muito maiores. Mas foram períodos muito difíceis negociar nesses governos, numa mesa que tem banco público e banco privado. Né? O pessoal basta olhar, por exemplo, os servidores públicos, ficaram 7 anos sem reajuste. Então, nós queremos aumento real, isso que os bancários estão apontando para nós. Aumento real, melhorar a participação nos lucros e resultados, porque a participação nos lucros e resultados começou a ser negociada em 95. Ela cresceu, é claro, só que o lucro dos bancos cresceu muito mais do que a nossa participação. Então, assim, eles distribuíam 14% do lucro no começo da negociação, lá em 95, 97, agora distribuem 7%, 6%, entendeu? Pagando mais, mas distribuindo bem menos. E o que nós queremos tem que ampliar essa participação. E também nas questões econômicas o Vale Refeição Alimentação, auxílio creche babá, o auxílio aos bancários e bancárias que têm filhos com deficiência e que precisam de um suporte de um nível mais elevado, né? Precisam de um suporte maior. Então, isso aqui nas questões econômicas, eu diria que o encarecimento da demissão, que é aquela indenização que quando você sai do banco, já tem previsto a nossa convenção, nós queremos ampliar essa indenização, porque Bradesco, Itaú, Santander, esses bancos eles cortam custo, cortando funcionários, demitindo, né, fechando agência, é outra coisa absurda. E nas questões sociais, a gente tem o problema da saúde, né? O adoecimento mental da categoria é um problema seríssimo. Seríssimo. Hoje é a maior causa de afastamento da nossa categoria, e no INSS nós somos a categoria que mais tem afastamento por problemas de saúde mental. E é outra coisa que não tem cabimento, né, gente? Você trabalha para sobreviver, para ter qualidade de vida, não para adoecer, para depois... gastar todo o seu dinheiro para recuperar a sua saúde, isso não tem cabimento. Então, assim, a questão da saúde, ela tem uma importância, do emprego, do combate à terceirização, porque a reforma trabalhista, ela liberou tudo, liberou a precarização geral, e o Banco Santander, por exemplo, é um banco que tem se utilizado da terceirização para reduzir custos também, para diminuir os direitos dos bancários e bancárias. E o Luciano falou uma coisa acertadíssima. Ontem foi uma negociação que era para tratar das causas econômicas. Então, você que manja muito da economia,
Gente, os bancos choravam, parecia que, né, a gente tinha que tirar dinheiro do bolso para dar para o banqueiro na mesa, de tanta dó que dava da choradeira deles. Era um negócio absurdo, é uma coisa assim, completamente... A proposta deles era, olha, você, até comentei isso na mesa, falei assim, o Adalto é o negociador, né? O que você está falando? Você está falando para os bancários que eles têm que... Você está igual o Bolsonaro, né, que fala assim, você quer emprego ou direito? Porque é isso que ele disse, olha, gente... Nós tem uma concorrência grande, aumentou muito, o lucro diminuiu, o valor dos bancos na bolsa está caindo, ninguém quer investir nos bancos. Vocês têm que escolher se vocês querem direitos. Vamos fazer um acordo que reduza direitos. É isso que estava dizendo na mesa, né? Olha o absurdo que a gente tem que ouvir naquela mesa de negociação. E isso, obviamente, né, nós falamos, mas de forma alguma, nós mostramos todos os dados que mostram o lucro dos bancos. Gente, eles lucraram 145 bilhões no ano passado, viu, Kátia? E dos 145 bilhões, 108 bilhões ficaram nos 5 grandes bancos. Então, essas são mais ou menos as reivindicações, né, que nós esperamos avançar, resolver a igualdade de oportunidades, a igualdade salarial entre homens e mulheres, porque tem na nossa categoria, no mercado de trabalho tem, e na nossa categoria também. Mulheres e homens que trabalham na mesma função, são gerentes de conta, e as mulheres ganham menos que os homens. Então, o salário delas é 22% menor que o dos homens. Então, é também uma reivindicação nossa. Juvândia e Luciana, eu vou pedir, Juvândia, para que tu pares, porque eu tô me contendo as lágrimas aqui. Você está querendo dar um dinheiro pro banqueiro. Da situação gravíssima que o patronato tá sofrendo na mão de vocês, né? Isso é uma... Isso aí é a materialização clara daquela expressão, né? Do chorando de barriga cheia. Isso, exatamente. Eu queria perguntar para o Luciano e para ti também o seguinte. Com o advento da informatização, né? Massivo advento da informatização, a categoria dos bancários foi uma das que mais perdeu trabalhadores na sua base, né? Qual foi a dimensão dessa perda? Quantos trabalhadores bancários e bancárias nós tínhamos, por exemplo, no final do século passado? E quantos nós temos hoje no Brasil e no Rio Grande do Sul? Ou pelo menos percentualmente, qual foi essa perda? Cara, esse é um debate que ele passa tanto pela questão da tecnologia, quanto pela questão da reestruturação produtiva da categoria. Porque, beleza, tem as tecnologias entrando. Aí a gente entra no debate do ramo financeiro, de quem são os trabalhadores que realmente trabalham para banco e não só os considerados bancários do ponto de vista clássico. Porque hoje, vamos combinar que um cara que é técnico de TI, desenvolvedor de software, ou que trabalha com qualquer aspecto da tecnologia que é necessária cada vez mais para o serviço bancário, ele bancário é. Mas não é visto assim ainda, que isso é uma disputa, uma luta que não é só da nossa categoria, várias categorias estão passando por essa discussão de reestruturação produtiva, de que, quem são os trabalhadores do ramo financeiro? Porque se tu olha para todo o ramo, seja os caras que prestam serviços em algum grau dentro de uma agência ou de uma área meio de um banco, seja todo o universo do TI que tem se expandido cada vez mais, não reduziu tanto assim o número de trabalhadores e trabalhadoras que produzem o lucro dos bancos. Agora, o nosso acordo coletivo, ele é um guarda-chuva que cada vez mais tem excluído pessoas. A Juvândia mencionou a questão do Santander. O Santander, depois da reforma trabalhista, vem numa crescente mais acelerada que outras instituições, infelizmente, de terceirização, inclusive de atividades fim. Tem empresas lá como a SX e outras subsidiárias do próprio Santander, que as pessoas estão lá com salários inferiores, não guarnecidas pelo acordo coletivo dos bancários, recebendo menos, mas fazendo a mesma coisa. Temos casos já de caixas de banco terceirizados dentro do banco, contratados por uma empresa subsidiária do próprio banco. Isso nos coloca numa falsa visão de que não, está diminuindo tanto assim a categoria. Não está. O que está é o capitalismo usando de subterfúgios para precarizar o trabalho. Para tirar do guarda-chuva de vocês essa turma toda. Para tirar do nosso guarda-chuva. Diminuindo os sindicalizados. E nós estamos lá, por outro lado, tentando disputar esses trabalhadores, a consciência desses trabalhadores e trabalhadoras, de que não, mas tudo bem, tu trabalha com desenvolvimento de software, com gestão de inteligências artificiais ou whatever, qualquer parte da tecnologia, mas tu é bancário também. Tu precisa procurar o sindicato dos bancários para nós lutarmos também por ti.
É nesse momento de transição, na verdade, que nós estamos, e esse talvez seja o centro do nosso debate, enfrentar a terceirização e debater o ramo financeiro, né, Giovanni? Exatamente, o Luciano falou bem. A gente era 1,5 milhão, hoje nós somos assim, olha, 440 mil bancários e 1,5 milhão de trabalhadores do setor financeiro. Nós éramos o contrário, nós chegamos a ser, a gente tinha uma época que nós éramos 800 mil bancários, quase 1 milhão de bancários. Então houve uma migração, uma mudança. Também tem a ver com o crescimento da atividade econômica, enfim. Ali no final dos anos 90, começando 2000, 2002, quando o presidente Lula ganha as eleições, né? Em 2003 ele começa... Em 2002 nós tínhamos 390 mil bancários na categoria, já tinha caído muito. E com o presidente Lula e a expansão da atividade econômica, dos bancos, o fortalecimento dos bancos públicos, nós chegamos a 513 mil bancários. Então depende muito do que você faz com o setor público também. Bom, aí vem o golpe que tira a presidenta Dilma e eles começam a desmontar os bancos públicos, as empresas públicas, e diminuir de novo, fazendo PDVs, não contratando, não tendo concursos, né? Não tinha concurso no serviço público e nem nas empresas públicas. Eles começam a reduzir, preparar a privatização, tentaram privatizar. O Paulo Guedes falava, né? Tem que ter um banco só, para que tem 2 bancos públicos? Tem que privatizar o Caixa ou o Banco do Brasil. Porque ele sabia que ele não conseguia fazer os 2, mas na verdade eles queriam a privatização total. Tem inexistência de banco público, porque os bancos privados nem querem, não gostam da concorrência do banco público, porque o banco público é usado como para fazer política efetiva, política pública. Quando ele é utilizado assim, ele força a concorrência. Assim como os bancos regionais, né? Aí no Rio Grande do Sul tem o Banrisul, que é um banco extremamente importante, e o sindicato fez uma batalha enorme contra, né, a população também, né, contra a privatização. Vira e mexe, eles querem privatizar, entregar o banco do Estado, e é uma ferramenta importante para fazer política, para gerar emprego e renda, para fazer o Estado desenvolver, a indústria do Estado desenvolver, enfim. Então, esse é um problema com o emprego, depende da vontade política e depende também de não precarizar. O Santander, por exemplo, que o Luciano citou, dentro da agência, ele está colocando, tem agências que ele tem 3 bancários e tem 10 terceirizados. Ele começou a fazer, do último acordo para cá, de 2022 para cá, ele começou a contratar na própria agência terceirizado, coisa que não tinha antes. Então, veja... não é que ele está acabando com o emprego bancário está acabando, é que eles estão trocando também. E é isso que a gente está brigando ali na mesa para resolver o problema da terceirização, da precarização, enfim. Tem um dado interessante sobre isso, que é do Fórum Internacional sobre Digitalização Financeira, que é do ano passado, de 2023, que em 2022... cerca de 66% das transações bancárias foram feitas por celular. E que 11% no computador e apenas 2% nas agências bancárias. Né? Isso mostra que está havendo essa transição, né, realmente. É uma mudança de perfil, tanto do serviço quanto do próprio usuário. Ana. Porque aí que tá. É no celular, mas... tem um aplicativo no celular, e esse aplicativo tem que ser atualizado todo dia. Sim, e ele tem pessoas todo um que estão processo por de trás gestão, trabalhando. E tem a aprovação do crédito, tem o contato, e Tem feedback. bancários fora da agência, né? Tem uma série de pessoas utilizando um outro meio que não mais um papel, uma caneta dentro de uma agência para atender essas pessoas. Sendo que a agência continua sendo importante, porque uma parcela que pode não ser estatisticamente um número muito grande, mas estamos falando de milhões de pessoas, então ainda assim é relevante o número de pessoas que procuram o local de trabalho, o local de atendimento presencial, principalmente fora dos grandes centros. Porque daí tu também tem uma questão de inclusão bancária, que é um outro debate que é importante. Tá, beleza, o trabalhador do centro, digitalizado, jovem, perspicaz, tá se resolvendo pelo celular. Eu me resolvo pelo celular. Tudo bem. Agora, vai nas pequenas cidades do interior, nos locais que não tem nem tanta tecnologia assim, às vezes nem tem uma internet muito boa ainda, ou as pessoas de maior idade, ou
qualquer pessoa que não está afim de interagir com um software, mas quer o contato humano. Isso também está muito longe de não ser mais realidade. É um processo. Bueno, tanto o bancário tradicional que atende um senhor numa agência em Capivari do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, quanto o profissional de TI que organiza um software para os jovens que estão lá no Internet Banking, todos são bancários. E como a gente pode ver, a nossa questão é que todos tenham um tratamento digno enquanto trabalhadores. E não que aí aquele cara que está lá atendendo via software seja precarizado, quarteirizado, não valorizado como um trabalhador que continua ajudando a instituição financeira, qualquer uma delas, a bater recordes e recordes de lucratividade. Então, não se justifica esse processo de terceirização e de desvalorização do trabalho, ou de chorarem para nós na mesa sobre a negociação dos que ainda conseguimos manter embaixo do guarda-chuva da CCT Nacional dos Bancários, porque o lucro continua crescendo. A distribuição da PLR precisa aumentar e a distribuição do salário justo com redução de jornada de trabalho, né, que é outra bandeira nossa, que em outros países tem avançado e no Brasil ainda está longe de ser uma realidade, mas que é perfeitamente viável na categoria bancária. Isso tudo está na mesa nessa nossa negociação. Hoje, esses outros trabalhadores não estão cobertos, não tem uma negociação. Tem uma pulverização, inclusive, né? Porque tu temos lá o CBO do bancário, na caracterização do contrato de trabalho das pessoas. Mas tu tem uma série de trabalhadores terceirizados nessas subsidiárias que são contratados como comerciários, que são contratados como outras categorias na carteira mesmo. Então, é todo um processo de disputa que nós temos pela frente para conscientizar essas pessoas de que elas são bancárias e precisam reivindicar essa situação de bancária para a gente conseguir fazer um acordo que as englobe. E como é que o sindicato se aproxima desse contingente todo de pessoas que são bancários, mas não são bancários? Essa é a pergunta de Sofia que nós viemos debatendo ao longo dos últimos anos. Aqui, por exemplo, no sindicato, na última reforma estatutária que nós fizemos, nós criamos uma figura do sócio contribuinte do sindicato, que é uma modalidade diferenciada de associação, que pessoas que entendam que o sindicato dos bancários podem representá-las, podem se associar também. Não precisa necessariamente ser o bancário tradicional com o CBO de bancário no contrato de trabalho. Então, tem algumas... Isso é um exemplo de iniciativas, né, de tentar aproximar as pessoas. É claro, nós fazemos movimentos, por exemplo, de ir a Novo Hamburgo, aqui onde tem a sede da SX, para dialogar com esses trabalhadores. Vocês são bancários, vocês trabalham para banco. Quer dizer, é um processo que nós estamos enfrentando, né, Giovanni? Eu queria voltar nessa questão que a Kátia levantou, dos 2%. É verdade, tem reduzido bastante e a tecnologia traz isso. Agora, a discussão que nós fazemos também, e é uma discussão que eu acho que é mundial, não é só aqui, e precisa ser feita aqui no Brasil com mais força, com o advento da inteligência artificial, dos avanços tecnológicos de maneira geral, da robótica, enfim. O que vai acontecer com os empregos? Né? Nós temos que discutir quem vai se apropriar do ganho tecnológico. Nesse caso, olhando o nosso setor como exemplo, quem vai se apropriar? O cliente paga a conta da internet para acessar o banco, o cliente paga a conta da energia elétrica, ele paga o tempo dele, ele para fazer o serviço. E as tarifas bancárias cresceram, viu? A receita com tarifa bancária cresceu, é absurdo, assim, quando a gente olha num período de 10 anos, elas têm um crescimento de 120%. As tarifas bancárias, ou seja, ampliou o avanço tecnológico. Quem ganhou? O lucro dos bancos, que aumentou. A tarifa bancária não, reduziu o emprego, que prejudica a sociedade, e ainda o cliente paga a conta e ainda o banco ganha mais. Veja, mas não é só isso, porque parece até que reduziu, então tudo bem, tranquilo, né? Dá para reduzir desse jeito? Não, porque cada bancário que está na agência, Kátia, ele tem uma carteira de cliente que às vezes vai de 800 a 1.200 clientes. Como que ele liga para esses clientes e cuida da carteira, orienta o cliente, resolve o problema do cliente? Outro dia eu precisei de falar com o gerente da minha conta, porque tinha que autorizar um Pix que eu estava comprando um negócio.
Aí eu não conseguia falar com ele, eu pensei, coitado, ele deve estar... Claro, porque como é que ele vai atender? Como é que ele vai... Então, assim, eles reduziram, não é só porque a tecnologia veio, não, é porque eles queriam diminuir custo. Aí eles pegam você com a carteira de cliente, obrigam a vender, focar naqueles produtos, você tem que vender, em vez de você atender bem o cliente, dar suporte para o cliente, ajudar aos problemas que o cliente tem. O cliente tem problema? Muitos. Se você olhar no ranking do Banco Central, você vai ver quanta denúncia, quanto problema que o cliente tem. Só que eles escondem. O Nubank, por exemplo, que devia ser banco, finge que é banco, na verdade, e pega uma regulação e não é regulado como banco. Tem quase 100 milhões, tem 100 milhões de clientes, 70 milhões ativos, só que esse aí, ele não é banco. Ele não é obrigado a pagar o imposto que o banco paga, que a Caixa Econômica paga, que o Banrisul paga, que o Banco do Brasil paga. Ele não paga esse imposto, ele paga bem menos. Os bancos pagam 21% de contribuição social sobre o lucro líquido, o Nubank não. O Nubank é o quê? Ele tem vários enquadramentos. Agora ele colocou a financeira, mas nem isso ele era. Agora ele pegou uma parte dos quase 8 mil funcionários, ele coloca 2.500 como financiário e o resto é como o Luciano falou. Ele põe na tecnologia, ele enquadra em sindicatos genéricos, ele faz enquadramento para desviar de verdade da convenção coletiva que ele deveria estar cumprindo, que é dos bancários, porque ele é banco. E outra coisa, se tem muita reclamação do cliente, não tem ninguém para atender, porque como é que você atende 70 milhões de clientes ativos com 2 mil funcionários na área de atendimento? Você não atende, porque os grandes bancos têm 80 mil, a Caixa tem 84 mil funcionários, ela tem um monte de gente que fica com problema de atendimento. Imagina no Nubank, o que eles fazem? Eles escondem. Onde estão essas estatísticas? Escondidas, eles burlam a rede social, eles compreendem o algoritmo para burlar a rede social. Então, assim, na verdade, tem muito cliente para ser atendido, precisando de ajuda do bancário, e esse daí não consegue dar o atendimento necessário ainda. E ainda, sobre tecnologia, tem uma coisa que nós discutimos na nossa conferência que definiu nossa pauta, foi muito bom o painel sobre esse tema, inclusive, lá, sobre o fato de que a gente tem que parar com essa mania de ter medo das tecnologias. Nós, desde sempre, foi demonizada a tecnologia para o povo ter medo da tecnologia, e aí quem domina a sociedade se apropriar dela. E agora nessa, sei lá qual revolução tecnológica que nós estamos hoje, com essas IAs e essas coisas, e as IAs vão dominar o mundo. Vendem essa ideia pra gente ter medo delas. Não, nós trabalhadores, trabalhadoras, classe dominada, temos que nos apropriar dessas tecnologias porque elas não vão nos engolir. Quem vai nos engolir é a classe dominante apropriada delas e nós não. Assim como foi com a escrita, assim como foi com o fogo, assim como foi com qualquer tecnologia no passado. É só mais uma. Isso é um ponto muito importante da gente sempre colocar enquanto representação sindical. Cara, vamos nos apropriar desses negócios e vamos colocar para dentro do debate a questão dessas tecnologias, que elas são um meio de trabalho e não vão substituir ninguém. Precisa de uma pessoa para fazer ela funcionar como qualquer outra tecnologia anterior. O Luciano e Juvândia, essa questão do desafio do sindicalismo, né? O sindicalismo conseguir alcançar o conjunto dos trabalhadores e não apenas as frações, né? Porque o fracionamento da classe trabalhadora é parte da estratégia do capital, né? E nos bancários me parece que acontece exatamente isso. Há um fracionamento da classe trabalhadora bancária em vários segmentos. Estimulado, né, pela reforma trabalhista do Temer. Isso, então as terceirizações da reforma trabalhista, a tecnologia, quer dizer, alcançar o conjunto dos trabalhadores é a melhor forma, até para proteger a classe trabalhadora formalizada. Porque como é que tu vai valorizar o bancário formal se o terceirizado é desvalorizado? Né? Então, colocar todo mundo dentro de um processo de valorização ajuda todo mundo, né? É um processo, e me parece que o grande desafio do sindicalismo, de forma geral, talvez no serviço público ainda não tenha tanto, isso aí não apareça tanto, mas no sindicalismo do setor privado, esse é o grande debate, né? A uberização do trabalho, ela coloca um conjunto muito grande de trabalhadores fora da proteção.
né? E o sindicato não consegue alcançar. E aí tu fica nesse dilema, né? Como é que o sindicato dos bancários, como é que a confederação, né, dos trabalhadores está enxergando esse desafio? Ou seja, isso tem uma perspectiva aí para frente de conseguir criar a ideia do sindicato abrangente, né? O sindicato que proteja toda essa classe trabalhadora para que todo mundo ganhe, né? Porque na concorrência, se tem um terceirizado ganhando pouco, o formalizado vai passar a ganhar pouco também. Ou vai perder o emprego, né? Então, esse é o processo natural da fragmentação. Como é que vocês veem isso? Isso é bem interessante, viu, Dão? Já há algum tempo a gente discute essa questão no ramo, mas fora do ramo também. Como a Kátia falou, eu estou na vice-presidência da CUT. Nós tivemos o congresso da CUT o ano passado, o CONCUT, e um dos debates era esse, representar todos os trabalhadores que têm carteira assinada e os que não têm, né? Os que estão na informalidade. É como a gente representar todos que vivem do trabalho. Eu acho que esse é um grande desafio, o movimento sindical expandir a sua esfera de representação. No caso nosso, nós temos uma discussão de representar o ramo financeiro, né? O Luciano sabe, né, participa dessa discussão. Nós temos um debate já de muito tempo, que é como é que nós representamos todo o ramo financeiro, porque não faz sentido a gente representar um segmento, eles ficam tirando da caixinha, eles ficam arrumando subterfúgio. Por exemplo, Santander tem mais de 40 mil funcionários, mas ele foi tirando da pandemia para cá, em especial depois da reforma trabalhista. O que ele fez? Ele deve ter tirado uns 20 mil bancários da convenção coletiva dos bancários. Ele tirou da convenção e colocou empresa do grupo, só para pagar menos, para ampliar a jornada. Esse era o projeto. Exatamente. Então, era para isso que eles fizeram a reforma trabalhista, né? Para precarizar. Então, a gente tem que... só que, nossa, essa pauta de regulação, de legislação, ela não passa no Congresso Nacional. Todos nós sabemos, né? Que o Congresso Nacional, se a gente colocar uma pauta trabalhista hoje, de desfazer os pontos que foram extremamente prejudiciais na reforma trabalhista, nós não vamos conseguir aprovar. Corre o risco de sair de lá pior, de aprofundar ainda mais. Então, é uma luta que nós precisamos fazer como sociedade para fortalecer a organização sindical. Nós estamos debatendo uma alteração na legislação sindical, de forma que você tenha grandes negociações, você construa grandes mesas de negociação para abranger todos os trabalhadores dos setores. Isso seria uma mudança essencial, mas é uma mudança que demora, precisa de mudar a cultura do próprio sindicato, achar que eu negocio aqui para a minha base só. Nós bancários, eu acho que nós avançamos bastante, porque há 30 anos nós temos uma mesa nacional, uma convenção coletiva nacional, temos um comando que vem em representação de todos os estados, né? Todas as regiões do Brasil, os grandes sindicatos de capitais. E a gente precisa pegar esse modelo, exportar esse modelo, né, para termos grandes mesas de negociação também nos outros segmentos, setores, e criar grandes organizações, como que elas se fortalecem, sem desrespeitar, sem acabar necessariamente com a organização local, porque ela é muito importante. É quem está próximo do trabalhador, próximo da cidade, próximo da vivência. Então, a gente precisa das duas coisas. Nós precisamos juntar e ter grandes mesas, grandes organizações que se juntem para fazer negociações mais amplas. Eu acho que nesse ponto você tem toda a razão, e é o grande desafio do movimento sindical. Giovanni, eu queria voltar a um assunto que tu tocasse logo lá no início da nossa conversa, que é o seguinte, é sobre a questão do adoecimento no trabalho. Né? Então, há muitos casos de estresse, fadiga crônica, quadros de deterioração da saúde mental. A que se deve isso? A redução do número de funcionários, a cobrança de metas abusivas, essas duas coisas juntas, a que se deve isso? Certo, eu vou falar um pouco, mas acho que o Luciano tem a vivência do dia a dia ali. Veja. Isso se deve, na categoria bancária, à pressão, às metas. Nós temos um assédio estrutural. Ou seja, você tem metas estabelecidas lá pela alta direção,
Eles dizem o seguinte: você tem que atingir essa meta. Ah, mas faltou gente aqui na minha agência, eu não tenho, o quadro não tá completo. Hoje eles alteram a meta é semestral, aí eles querem que você atinja em 3 meses, a meta do mês eles querem que você atinja em 15 dias, eles querem que você venda. Então, para que vive esse bancário que está ali na ponta? Vive para vender. É um vendedor de produtos bancários, de seguros, que é o grande lucro de uma parte dessas instituições financeiras. Vivem de vender títulos de capitalização, que é uma coisa que não serve para nada, mas que eles são obrigados a vender. Então, eles vivem disso e são cobrados. Uma parte da remuneração deles, em alguns bancos, mais fortemente, outros menos, uma parte da remuneração depende dessa venda. Mas ele é cobrado, o emprego dele depende dessa venda. O Itaú é o seguinte: se você passar 3 meses seguidos sem bater tua meta, você já está com risco de ser demitido. Então, olha o sufoco que você vive. Hoje nesse mês você atingiu a sua meta, tá legal, você tá bem, no outro mês você não consegue, porque imagina o pessoal do Rio Grande do Sul com toda essa tragédia. Como é que você vai vender produto aí? Pelo contrário, né? Nós tivemos que intervir, chamar uma negociação para discutir a região. E é isso, tem um mercado saturado, porque ninguém aguenta capitalização, né? E os bancários são obrigados a vender. Então vem o adoecimento mental, você está vendendo coisas, eles falam: eu vendo coisas que eu nem acredito. Eu acho até que é ruim, eu tenho que vender porque eu sou obrigado, porque meu emprego depende disso, minha remuneração depende disso, minha carreira depende disso. Então a gente fala que é um assédio estrutural. As metas são a principal responsável pelo adoecimento da categoria bancária. Acho que aí o Luciano pode complementar, porque ele tem essa vivência aí do bancário e da bancária. Não, e a categoria bancária, ela também sofreu uma mudança em relação aos motivos dos adoecimentos ao longo das últimas décadas. Porque nós tínhamos, não muito tempo atrás, a questão das DORT, lesões por esforço repetitivo, do trabalho mais manual, tudo era bater em máquina. Isso era muito agudo naquele momento. Migrou totalmente para a questão psíquica. Porque em que pese tenha todas essas questões estruturais. A Giovanni deu alguns exemplos, e são várias. Os assédios estruturais, eles chegam ao ponto de ir em qualquer direção. Porque aí tu tem a meta individual do trabalhador, tu tem a meta coletiva da gestão, tu tem a meta ascendente e descendente, então todo mundo se agride no ambiente que está já adoecido de trabalho. Tu tem a pressão externa, tu tem a pressão que vem de cima da cobrança, o medo de ser demitido, a pressão estética, a questão... Enfim, vai embora. São vários catalisadores de adoecimento psíquico. Então, o bancário médio hoje, infelizmente, é aquela pessoa que toma remédio para acordar, toma remédio para se manter no trabalho, toma remédio para dormir, uma medicalização violenta, um índice muito acima da média de consumo de médicos, psicólogos, psiquiatras, todo tipo de tratamentos psíquicos, um índice muito mais alto que a média da esmagadora maioria das categorias, e inclusive um índice muito acima da média de suicídio também. Porque daí é muito fácil da pessoa chegar no ponto da falta de perspectiva. Meu Deus, estou há 3, 4 meses sem atingir a meta, já passei por 3 bancos, ninguém mais vem me contratar. Só um exemplo, que é muito mais agudo nos privados. É um fazer muito terrível psicologicamente, e a gente fala também muito de uma questão que é cara, o que o bancário está produzindo ao final das contas? Pensando na questão do trabalho mesmo. O trabalhador geralmente está lá, construindo uma casa, programando um software que vai para fazer alguma coisa. O bancário ele precisa produzir uma venda de um produto que muitas vezes não acredita, como a Giovanni já falou, mas ao fim e ao cabo, produzir um 0 no final do dia. Produzir um 0 no final do dia, tu foi para casa feliz. Porque tu não teve uma diferença, ainda não vai ter que pagar um pênalti no teu caixa, ou ter que dar uma explicação no outro dia porque que tu não chegou no patamar mínimo da meta. É estranho. Os anos que eu trabalhei em agência, nessa lógica de no final do dia, se fechou no 0, tá tudo bem, é frustrante, inclusive, no processo psíquico da pessoa. Então, o adoecimento é realmente um centro do debate da nossa categoria, não à toa que são estudos conduzidos na categoria bancária pela academia que levaram, por exemplo, academicamente, ao conceito de Ler-Dort e o nexo causal do adoecimento psíquico lá no INSS. Hoje é reconhecido que uma pessoa que está adoecida mentalmente é sim
por conta do trabalho, em que pese lá na nossa Mesa Nacional de Saúde no mês passado, os banqueiros, numa visão extremamente negacionista... Negaram de novo, né, Luciano? Vieram, não, mas como que você... Não existem provas de que a culpa é do trabalho. Meu amigo, se tu tem uma esmagadora maioria de profissionais daquele fazer, que estão todo mundo se medicando e com um monte de diagnósticos de adoecimento psíquico, como que não tem nada a ver com o trabalho? É óbvio que tem, mesmo que os banqueiros tentem negar. Luciano, tem um dado aqui que eu acho impressionante, que é da consulta nacional feita pela a categoria que foi citada pela Giovândia, né? Entre abril e junho desse ano. Então diz aqui, ó, esse levantamento apurou que 39% dos participantes da pesquisa relataram que usaram os remédios controlados, como antidepressivos e ansiolíticos, e 47% têm crise de ansiedade, ao passo que 39% têm dificuldade para dormir, mesmo nos fins de semana. Mas os banqueiros dizem que isso não vale. Eles dormem bem. Usam drogas mais pesadas. Significa que 18 mil bancários tomam remédio controlado. Né? E é isso, e dos afastamentos no INSS por conta de saúde mental, 25% são dos bancários. É o maior índice de afastamento por doença mental no INSS todo é da categoria bancária. Então, está mais do que provado. E eles negaram, é uma coisa impressionante. Eles negaram que não tem nada a ver com as metas, que não tem nada a ver com o trabalho, e todo mundo está adoecendo com um adoecimento mental. Hoje é um problema da sociedade, as pessoas estão em depressão, elas estão com a crise de ansiedade, não tem nada a ver com o trabalho. Isso está acontecendo em tudo que é lugar. Bom, essa é a desculpa deles. Isso é um problema geral da sociedade, né? As pessoas estão muito ansiosas e muito deprimidas. E não porque elas são bancárias e elas são cobradas, são xingadas. A gente fez até uma dinâmica na rede social e pediu assim, olha, bancário, fala pra gente o que tá acontecendo, como é que você vê essa questão do adoecimento. E eles começaram a dar relatos, tipo, choro durante o expediente, cobrança na frente do cliente, que até ele vê que estamos doentes. Em resumo, burnout, crise de ansiedade, não basta fazer 100% das metas. Aí ele diz, tem que fazer 120%. Quando você atinge 100%, ele te cobra mais 20%. Então ele fala, pura pressão, afeta minha casa, meu relacionamento, minha vida social. Então não afeta só a saúde dele, inclusive, afeta a família, né? Que é outro problema sério, afeta a família também. Então isso tem muitos relatos, foram quase 200 pessoas mandando relatos do que estava acontecendo com elas. E é coisas que você fica transtornada, fica de ver que uma categoria está sofrendo tanto. E é verdade, está em sofrimento mental, em especial quem trabalha na área comercial. E nós já fizemos esse diagnóstico, junto com eles, inclusive. Eles negavam, e a gente falou assim, vamos ver então os afastamentos de um dia, vamos pegar o afastamento de um dia e vamos ver de que área são. E aí ficou claro, é área comercial, é gente que lida com venda, é cobrança de meta, é o pessoal de agência, é esse povo que está adoecendo. Muito bem. Quero agradecer muito a participação do Luciano aqui com a gente, da Giovândia, mas convidar vocês a continuar, que temos mais programa pela frente. Também agradecer e convidar você que está nos assistindo a apoiar o nosso jornalismo, apoiar a comunicação popular, apoiar esse programa que conta aquilo que a mídia tradicional não conta. Entra lá em apoia.se/Brasil de Fato RS _enchentes e apoia essa campanha que a gente fez para, durante esse período das enchentes, né, arrecadar uma grana para também apoiar os jornalistas do Brasil de Fato que perderam tudo durante as enchentes. Então, nos ajuda aí, tá bom? Descomplicando a economia. Então, Kátia, Luciano, Giovândia, Ayrton, tinha vários assuntos, né? O primeiro assunto eu já quero pegar dentro dessa linha do banco. Ontem, essa semana, não é nem um assunto de economia, mas é um assunto importante da política.
caiu uma liminar que protegia o presidente do Banco Central contra a investigação da conta em paraíso fiscal. Lembra, em 2019? 2019 se descobriu naquela operação Pandora lá, que tanto o Paulo Guedes quanto o Campos Neto tinham conta em paraíso fiscal, o que é absolutamente incompatível com o cargo que eles exerciam e com o cargo que o Campos Neto exerce. Só que ele conseguiu uma liminar para não ser investigado. Desde 2019, né, o Conselho de Ética da República estava investigando e ele conseguiu eliminar porque a investigação, segundo ele, interferiria na autonomia do Banco Central. Ora, a autonomia do Banco Central pressupõe, né, o cara ter a vida investigada, poder ser investigado, e não a investigação, né, interferir na autonomia. De qualquer forma, caiu essa liminar e provavelmente isso começa a ser investigado agora e pode apresentar, né, resultados interessantes, até porque a evolução dos juros, da taxa de câmbio, a não intervenção na taxa de câmbio neste período, ela revela que muita gente teve muitos ganhos, principalmente aqueles que têm contas em paraísos fiscais. E provavelmente ele é um deles, né? Na questão, eu queria aqui fazer comemorar, né, as ações da Contraf, as ações do Sindibancários em relação à disputa na questão tributária. Né? A campanha tributária aos super ricos, a campanha da elevação do limite de isenção do imposto de renda e da tributação dos lucros e dividendos é uma campanha que tem tudo a ver com campanha salarial. Tudo a ver com campanha salarial. Veja, se elevasse o limite de isenção do imposto de renda para R$5.000, como previu, como prometeu, né, o presidente Lula, né, e se conseguisse tributar os lucros e dividendos, a gente está fazendo o quê? Está deslocando, né, está liberando renda para os trabalhadores, e a grande parte dos trabalhadores estão ali naquela faixa, né, até 5.000, um pouco mais, enfim. E então, quer dizer, os trabalhadores do setor bancário seriam beneficiados diretamente. Em contrapartida, o setor que se aproveita dos lucros acumulados do próprio setor bancário, o serviço próprio, passariam a ser tributados. Ou seja, é um deslocamento, né, de renda, uma liberação de renda para os trabalhadores, uma apropriação por parte do Estado de renda dos lucros extraordinários do setor financeiro, que poderá financiar até mesmo o SUS, né? Nessa questão do adoecimento institucionalizado aí do setor. Quer dizer, e os sindibancários e a Contraf principalmente têm atuado de forma muito ativa, produzindo vídeos nesta área, e eu acho que isso é uma bandeira que tem sido puxada bastante pelos bancários, e eu acho muito interessante, e a gente precisa comemorar. E a gente precisa incluir esse debate nas campanhas salariais de todas as categorias. Né? Não apenas dos bancários, mas também dos servidores públicos, porque o debate da questão tributária ou da tributação progressiva é um debate sobre a disputa de classe. É debate pela disputa de classe, ou seja, desonerar a classe trabalhadora é forma de ampliar renda. Não é só o reajuste, a desoneração também. Né? Se ao mesmo tempo o setor todo financeiro, né, e os bancários podem produzir isso e vêm produzindo isso, o setor financeiro ele precisa estar à disposição da sociedade e do desenvolvimento, e não à disposição dos banqueiros e da acumulação. Porque hoje a gente tem um setor financeiro que extrai riqueza, mas ele deveria estar promovendo a geração de riqueza. Né? E ele extrai, assim como o sistema tributário também extrai. Então, tanto a gente converter o sistema financeiro num sistema favorável ao desenvolvimento econômico e que proteja a sociedade no sentido de disponibilizar renda, disponibilizar condições para que as pessoas possam produzir e gerar emprego, quanto um sistema tributário que reduza a tributação dos mais pobres, é a forma que a gente enxerga, né, para promover o desenvolvimento econômico do país. Gerar renda, né? Gerar renda. Bom, uma outra questão, um outro ponto que não dá para deixar de salientar também nessa semana é que terminou agora, início do mês, terminou a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
envolveu mais de 30 mil pessoas. Depois de 14 anos sem fazer nenhuma conferência no setor, a gente meio que supera o negacionismo científico e retoma a pauta da ciência e da tecnologia. E o governo, em várias mesas aqui do podcast, a gente sempre fez muitas críticas, né, às posturas do governo, postura pouco ousada na área fiscal, na área econômica, enfim. Mas agora a gente tem que tirar o chapéu. O governo está comprando uma ideia do setor da tecnologia e da inovação, que é uma ideia assim, que é tipo assim, é o ovo de Colombo. É o Brasil entrar de cabeça no desenvolvimento da indústria 4.0, ou seja, entrar como sendo, disputar este mercado. E a única forma de disputar esse mercado, né, uma delas foi a reativação da CEITEC aqui em Porto Alegre, que estava interrompida no governo anterior, né, estava praticamente suspensa, a retomada da indústria dos semicondutores, mas principalmente isso saiu dessa conferência, é o Brasil se tornar autônomo na indústria de base da tecnologia, ou seja, ter a própria nuvem de internet brasileira, o supercondutor de armazenamento, o supercomputador de armazenamento de dados de internet brasileiro e o investimento brasileiro em inteligência artificial. Então, o investimento governamental voltado para esta área colocaria o Brasil, até 2030, entre os países fornecedores de tecnologia do planeta. São pouquíssimos países, né? Tem a China, tem Malásia, tem Japão, tem Estados Unidos, evidentemente, alguns europeus, mas colocaria o Brasil neste seleto grupo de países fornecedores de insumos de tecnologia com soberania. Soberania decorre de eu ter o controle sobre a informação no Brasil, ou seja, não depender da internet norte-americana e não depender da internet chinesa, ou seja, ter a própria internet brasileira. Então, esses fundamentos que foram colocados e foram aprovados como plano até 2030 e que vão depender muito do investimento público, não tem como fazer isso sem Estado, sem investimento público, vai exigir, sem dúvida alguma, que a gente enfrente essa questão do próprio financiamento. Buscar esse recurso aonde? Né? Uma das propostas que foram apresentadas nessa conferência é: vamos buscar no setor financeiro e vamos buscar, que são os altamente lucrativos. E vamos buscar no agronegócio, porque o agronegócio só se desenvolveu porque o Estado investiu na tecnologia da Embrapa. Quer dizer, então, se eles aproveitaram toda essa tecnologia para ficarem ricos, é hora, então, agora de contribuir para o avanço da própria tecnologia do país e para a industrialização do país. Então, esse debate está colocado, eu acho muito importante, a gente talvez esteja saindo agora, no ano e meio de governo, a gente está entrando efetivamente naquilo que seria, a gente esperaria, né, de um governo popular, um governo desenvolvimentista, como deveria ser, ou como deve ser. E um governo com noção de soberania sem também. Dúvida, né? Porque, obviamente, sem isso, sem dominar as tecnologias, sem produzir isso, não existe soberania. Não existe. Ô, Dan, a gente não tem muito tempo, mas tem uma coisa que não dá para deixar passar também nesse programa, né? Já que tu ficou tanto tempo sem vir, que é o debate no G20, né, da Aliança Global contra a Fome, financiada por uma taxação também global dos super ricos, né? Sem dúvida. E, de novo, né, o Brasil ousa, né, como presidência do G20, de colocar a temática tributária no G20. Isso aí não acontecia. Não acontecia. Né, colocar o tema tributário no G20 e um compromisso, para ter um compromisso do G20 para a tributação dos bilionários do mundo, é uma tomada de consciência de que existe sim uma causa para a pobreza mundial. E esta causa é a exagerada e absurda e vergonhosa acumulação e concentração de renda e riqueza. Então, a tomada de consciência disso já é um passo enorme. Eu espero que isso não seja usado para evitar que isso aconteça no Brasil. Ou seja, levar para o ambiente internacional algo que poderia estar sendo discutido internamente, a tributação dos bilionários brasileiros. Quando é que vamos fazer? Nós temos 65 bilionários brasileiros, onde
10 deles possuem uma riqueza de mais de 500 bilhões de dólares. Né? Então, quer dizer, quando é que nós vamos começar a fazer a lição de casa, né? Temos que começar em algum momento. Mas a sinalização internacional, inclusive, ela pode nos ajudar internamente, dizendo, até o mundo já percebeu que é preciso, sim, tributar a concentração de renda e riqueza. Se não fizer isso, a gente não consegue resolver o problema, a consequência, né? A fome, a pobreza, a marginalização, a miséria são apenas consequências da apropriação privada dos recursos, da riqueza que a gente produz. Aquilo que o Luciano falou, se apropriam da tecnologia e concentram a riqueza. Isso faz parte do... E a gente entra nessa guerra de narrativas, guerra cultural, né? De negar a tecnologia como se ela fosse algo... E ela é realmente, quando ela fica na mão de poucas pessoas, ela é ruim, é concentradora. Enfim, eu acho que nós estamos entrando numa era nova. A gente tem que saber aproveitar, talvez, esta era em que o tema da tributação dos super ricos está na moda, né? E a gente tem que conseguir fazer com que ele seja mobilizador e modifique, né, a correlação de forças na sociedade para se tornar uma realidade. Então, eu acho que esse é a oportunidade que a gente tem pela frente, né? Que esteja na boca da classe trabalhadora, Sem né? dúvida. Na boca do povo. Na boca do povo. É isso aí. Gente, estamos chegando então naquele nosso quadro animado, né? Aquela disputa saudável. Mas antes, para nossa alegria, o Cine Bancários voltou. E voltou com uma super programação. Uma programação de primeiríssima qualidade. A gente sempre, assim, dá com muita alegria aqui a programação do Cine Bancários, Luciano, porque a gente exalta que um sindicato, né? Eu acho que o único no Brasil, que tem um cinema. E um cinema com uma programação brasileira, né? De filmes brasileiros, de filmes de alta qualidade. Então, é muito bacana isso e a gente faz questão de dar a programação aqui no podcast. E essa semana estreou, então, na quinta-feira, o documentário inédito Morcego Negro, na sessão das 18h50. A obra investigativa sobre Paulo César Cavalcante Farias, o PC Farias. Quem lembra aí do PC Farias? Da Elba. Ele revela documentos inéditos e mergulha na política recente brasileira. Ele, baseado no livro Morcegos Negros, escrito pelo jornalista Lucas Figueiredo, o filme é uma biografia de PC Farias, o empresário e tesoureiro da campanha que levou Fernando Collor à presidência em 1989 por voto popular, depois de 21 anos de ditadura militar no Brasil. O personagem se tornou o lobista mais poderoso do país e esteve diretamente envolvido no processo que levou ao impeachment de Collor, em 1992. PC foi misteriosamente assassinado em 1996. Olha aí. Uma dica, então, para o final de semana, assistir o filme Morcegos Negros aqui no Sindicato dos Bancários, né, no Cine Bancários, que tem também um ingresso, né, subsidiado para quem é sindicalizado, apenas R$6. Vale muito a pena, gente. Quem não conhece, vir conhecer o Cine Bancários. Figuraça da semana. Eu posso começar, Centeno? Pode e deve. Gente, essa semana não tem, né? Não tem como não ser a nossa figuraça da semana. Essa menina linda que está brilhando lá em Paris nas Olimpíadas, né? Essa linda Rebeca Andrade, que ganhou ouro. Mas a Rebeca, não só a Rebeca representando todas as mulheres negras dessa Olimpíada, que elas são as grandes... elas que estão brilhando nessa Olimpíada, elas que estão trazendo um novo olhar dessa Olimpíada, elas que estão trazendo, eu acho que, uma nova forma de estar no mundo, não só disputando as Olimpíadas, mas uma nova forma de ver o mundo, que está aí.
está se construindo, está nascendo, está vindo. Né? Então, apesar de termos ainda o velho resistindo, o novo está vindo. E a gente está vendo isso nas Olimpíadas. Então, eu acho que a Rebeca Andrade, ela representa esse novo, assim como as judocas Beatriz Souza, Rafaela Silva, as outras meninas da equipe da ginástica artística, a Bárbara, né, que também essa semana brilhou aí no solo, a Val Martins, né, que não conseguiu disputar na vara, mas rompeu seus limites e tentou até o final, né? Essa menina que se criou num assentamento do MST no Paraná e que chegou às Olimpíadas, e tantas outras, né, que estão lá. Então, essa é a minha dica para essa semana. Eu vou votar junto contigo e eu acho importante isso, a predominância, especialmente no caso da Olimpíada como um todo, eu não digo, mas não tem esse elemento. Mas no caso do Brasil é impressionante a hegemonia e a predominância das mulheres nos pódios, na comparação com um elemento masculino, digamos assim. Eu não sei, não posso dizer se nas outras Olimpíadas foi semelhante ou não, só que nessa está muito, muito claro isso, né? Tanto é que os 2 ouros, até agora pelo menos, são 2 ouros de 2 mulheres negras, né? E é isso, vou contigo, né? Maria vai com as outras. Bom, eu vou acompanhar esse voto também. Eu queria só fazer uma observação. É interessante que tem uma diferenciação, não é uma diferenciação, mas esta Olimpíada, ela traz superações, né? São pessoas que vêm de classe baixa, pessoas que tiveram um esforço enorme, né? Um apoio familiar enorme. A gente pega a Bia, a mesma situação. E o que revela, né, o potencial que tem o Brasil. Porque essas pessoas, elas são exceções. Elas são estrelas, tem todo, né? É importante reconhecer todo o esforço e tal, mas são exceções à regra. Olha o esforço que elas tiveram que fazer para chegar onde chegaram. Imagina com o apoio do Estado. Imagina com Bolsa Atleta, imagina com investimento. Imagina com decisão governamental e de Estado de investir no atletismo, investir no esporte, né? Olha, o Brasil seria talvez campeão mundial de medalhas, né? Dada o talento que existe na população brasileira, que está às vezes escondido. Quantas Rebecas existem por aí? Quantas Rebecas tem por aí, né? A gente, se pensar assim nos lugares onde a gente vai, a gente já pode imaginar centenas, mas que não conseguem, né, essa conjunção de esforços familiares, de amigos, de tudo, para conseguir chegar lá. Então, acompanho o voto, acho sim que precisamos homenagear, né, o esforço que essas pessoas estão fazendo e agradecer, né, por elas existirem e para a gente poder fazer esse alerta, né? Eu acho que o Brasil precisa investir muito mais, né, no esporte, na vida dessas pessoas. Investe, mas precisa investir mais. Muito mais, muito mais. Bueno, nós num Brasil em que, infelizmente, a desigualdade ainda é regra e não exceção, vermos a Rebeca se tornando a maior da história, em uma Olimpíada como essa, em que a França deu aula na abertura, colocando a inclusão, a igualdade, a superação dos preconceitos como o principal ponto da abertura da Olimpíada, histórica, na minha opinião, acho que não tem como ser diferente, né? De apontarmos como o grande destaque desses tempos que vivemos aqui. Em especial, diante de retrocessos que tivemos no passado recente, em relação ao incentivo ao esporte. Isso tem que virar essa chave o mais rápido possível para que, como tu disseste, essas tantas Rebecas que estão espalhadas por aí, escondidas por aí, possam vir à tona e brilhar, assim como ela. Bom, eu tenho plena concordância, né, e assino embaixo de tudo que vocês falaram e acrescento que nessa semana, né, que a gente, que a Lei Maria da Penha completa 18 anos,
né? É uma semana em que, infelizmente, a gente vê os dados de violência contra as mulheres. Quando a gente olha essa desigualdade também, a gente vê que as mulheres negras estão na base da pirâmide, da exclusão, né, de salários menores, enfim, que têm dificuldade de ascender na carreira. Quando elas acessam, elas têm dificuldade de ascensão. E, enfim, com tanta estatística negativa, a gente vê mulheres negras chegando no pódio, né, sendo ouro nessas Olimpíadas. Então, eu acho que é super merecida esse pódio para elas, aqui também. Muito bem, gente. Então, Só um pouquinho, Kátia, antes de terminar, eu quero dizer uma coisa a mais. Nessa comparação, digamos assim, nessa situação muito peculiar dessa Olimpíada, dos pódios brasileiros nessa Olimpíada. Eu lembro que uma Olimpíada, cerca de uns 20 anos atrás, tá vendo, que os nossos pódios foram da vela. Da vela. E a vela era de pessoas brancas de alta classe média, que obviamente para ter um barco para fazer esse tipo de esporte, não é um negro, não é um quilombola, não é um indígena, né, assentado. não um assentado que vai fazer. Então aquele pódio, né? acho que só o Brasil, naquela Olimpíada, o Brasil só teve medalha de ouro, inclusive, digamos assim, nessa classe branca e rica. Hoje, é o contrário. Quem ocupa o nosso pódio são pessoas de origem popular, negras, né, e que tiveram a maior dificuldade para chegar lá, chegaram. E é um retrato muito mais fiel do Brasil que nós temos do que aquele Brasil lá de trás. muito bem, gente. Então, a nossa figuraça da semana é a Rebeca Andrade e tudo que ela representa. Quero mais uma vez aproveitar para te convidar para apoiar o nosso jornalismo, aquele que conta o que a mídia tradicional não conta. Entra lá em apoia.se/Brasil de Fato RS _enchente-se e apoia com o valor que você puder. 15, 20, 30, 50, 100, 1000, 2000, 10 mil. enfim, seja generoso. Lembrando também que se você tem um recadinho pra gente, crítica, sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas redes sociais do Brasil de Fato. Terminamos por aqui, até a semana que vem. Peraí. Opa! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. A gente não podia deixar de registrar esse momento. Um ano de podcast de fato, junto aqui com a grande parceria com o Sindicato dos Bancários. E lembrar também da equipe de apoio aqui, o Diego, o Alexandre, também o pessoal que cuida da divulgação nas redes e toda a equipe do Brasil de Fato que está junto. Muito obrigado a todos, a vocês que nos acompanham. Vida longa, podcast de fato! Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.